E ação. E terceiro, essa coluna porque Hoje vamos bailar. bailar. Vocês são intelectuais, intelectuais não bailam nada. Luanda é ritmo, é resistência, é poesia que nasce no meio do caos e se transforma em arte. É nesse cruzamento entre realidade e expressão artística que surge Meu Semba. Hoje, conversamos com o realizador e o elenco principal para perceber o impacto desta produção que já coloca Angola no mapa do cinema mundial. Bem-vindos! Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Uau, obrigada pela introdução linda. Temos o realizador Hugo Salvaterra, Presente. os atores Eliane Silva, que interpreta, Maria Madalena, presente também. Will Ribeiro, interpreta, Lele, olá. e o nosso Protagonista. protagonista é Euclides Teixeira, que interpreta o... X, o lyricista. Eu vou começar pelo realizador. Já uma pergunta assim, vamos pá. O processo de produção do filme durou 5 anos. Como é que foi possível garantir que o Meu Semba fosse inteiramente um produto nacional numa fase em que a indústria cinematográfica angolana ainda não era vista como capaz de sustentar um projeto desta dimensão? Antes de mais, acho que é importante dizer que não podemos falar de Angola como indústria. Esse conceito, uma coisa, para falarmos em indústria, temos de falar de escala e de método, quando as coisas vão de A a Z e é reproduzível várias vezes. Portanto, não podemos dizer que existe uma indústria de cinema em Angola. E com tranquilidade, o país só tem 50 anos, reconhecer esse fardo, a partir daí encarar com naturalidade esse processo dos 5 anos, não é? Por isso que demora potencialmente tanto, né? Fazer um filme. Tendo dito isso, também é importante dizer que quem está fora da nossa área não tem muita percepção que o processo natural de um filme é esse. Nós até dentro do filme temos aquela frase, né? Livros, filmes, poemas. Willy, qual a última frase? Livros, filmes, poemas. Não, por acaso. São coisas eternas, quando estás a cortar o cabelo do Xisto. Livros, filmes, poemas, são coisas eternas que o mais escreva só para ti. Porque o X é um poeta introvertido que, ao ser ostracizado pela sociedade, volta-se para a poesia para fazer sentido do mundo à volta dele, e tem um irmão mais velho que o consegue orientar e navegar as criações dele na folha e fazer com que ele seja um artista melhor, né? Então, desculpa aí a revienga, mas é isso. Então, quando nós apontamos para a eternidade, quando apontamos fazer uma obra literária, quando apontamos fazer um filme, os processos são esses, de anos, naturalmente, seja em indústrias mais maduras ou indústrias mais embrionárias como a nossa. Um realizador tem de escrever um filme 3 vezes. Escreve no papel, primeira vez, escreve com a câmara e escreve na edição. Só esses 3 movimentos, naturalmente, vão demorar muito tempo. O que acontece em outros sítios onde as indústrias estão mais maduras é que esses processos de escrita são muito mais velozes, porque tens auxílio na fase de guionismo, tens energia financeira por causa da industrialização na parte da filmagem, depois na edição a mesma coisa. Uma equipa de edição onde eu fui, onde fiz o mestrado em Nova York, geralmente eu compreendi entre 3 pessoas. Então 3 pessoas na ilha de edição a fazer o corte e costura de um filme. Não é o caso do Meu Semba, não é o caso em Angola, na maior parte das obras nacionais, né? Então foi 1 ano e meio para fazer o guião. Isso é normal e transversal no mundo inteiro. Quem é guionista, nós estamos a fazer a construção do mundo. Nem todos os realizadores são escritores. Eu sou escritor, venho de uma escola de escrita. E fazer um guião é no mínimo 1 ano, mínimo, para uma longa-metragem. Então, cortamos logo aí 1 ano e meio, né? O que é atípico e foi atípico e que tem as suas vantagens e teve muitas vantagens foi o processo de produção que demorou 2 anos, com arranca e começa. Mais uma vez, talvez seja curioso para quem está do outro lado,
uma longa-metragem é gravada em cerca de 30 dias, é um mês, em média, para se gravar um filme. E novamente, em indústrias mais maduras, o que acontece, faço uma pré-produção para se reunir esforços para se gravar tudo naqueles 30 dias ou 31 dias de forma consecutiva. Foi um privilégio que nós não tivemos, mas que nos trouxe muitas vantagens, sendo elas parar, analisar as cenas, perceber onde é que nós poderíamos melhorar a nível de performance, a nível de cinematografia, a nível dos vários passos que eram necessários para melhorarmos a peça, né? E depois foi um ano de edição e no final isso compreende 5 anos. As desvantagens são que temos uma Maria Madalena que está elegante e depois aparece um bocado mais gorda. Temos um X que tem um tempo determinado para gravar o filme e está na faculdade e depois tem exames e depois não conseguimos reunir esforços de maneira a encaixar na agenda dele, portanto provocou constrangimentos a nível de tempo, a nível de conseguirmos criar as condições ideais, mas conseguimos, foi um carrossel, foi uma viagem longa e penso ter esclarecido mais ou menos o porquê dos 5 anos. Agora vamos pular para o elenco. Que impacto acreditam que as vossas personagens podem ter na sociedade angolana, sobretudo junto da juventude que se vê nas lutas retratadas no filme? Bem, eu postei. Sim, não. Para a nossa mano. O filme em si, ou seja, o enredo em que as 3 personagens se encontram, é muito poderoso em termos de narrativa. E agora, sendo a única mulher dentre os 3 irmãos que cresceram num lar religioso, e ao apreciar e acompanhar essa transição, quando ela se depara com situações interessantes, eu acredito, eu se falo muito, eu revelo já algumas coisas do filme, então eu tenho que estar sempre a me policiar, mas eu acredito que é muito importante sempre nós podermos espelhar histórias que os nossos jovens não estão habituados a consumir. Então é isso, eu acho que a priori o facto de a Maria Madalena representar dessa vez alguém que com a vivência dela no contexto em que ela está vai impactar muito positivamente a vida de muitas mulheres angolanas, porque é difícil de encontrarmos, é difícil nós vermos personagens do género aqui no nosso mercado. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Muito bem. Muito bem, mais masculino, let's go. Já o meu ponto de vista, olhando para o Lelé, eu digo que o mesmo é um bom exemplo a seguir e em partes também um mau exemplo que não deve ser seguido. Muito em função da construção da narrativa, algo que a Eliane já realçou, que é uma narrativa bastante forte. Entretanto, não só o Lelé, mas a Maria Madalena como o X mostram aquilo que é a resiliência da juventude ou das pessoas angolanas, posso ser mais abrangente. Mostra que mesmo em meio às adversidades existe o convívio, existe a possibilidade de nascer um sorriso nos lábios e no coração de alguém. Então, algo que eu acho bastante relevante de realçar é a questão da resiliência, a vontade de ir buscar as coisas, procurar resolver os problemas. Claro que muitas das vezes não de forma certa, por isso é que eu disse a princípio que também é um exemplo a não seguir, pois muitas das vezes na tentativa de fazermos o certo ou de solucionarmos alguma coisa acabamos errando. Então tem esse aspecto muito presente de resiliência, não só no Lelé, mas acredito que também na Maria Madalena e no X. No meu ponto de vista, o X, né, vai passar pela nossa comunidade de jovens é mesmo a resiliência,
né? Porque crescemos num lar onde talvez muitos pensam que não seríamos capazes, né? Mas, olha, Mas yeah, na verdade, o meu ponto de vista é mostrar que albinos não é só sobre sombrinhas e chapéus, né? No filme ele mostra, não mostra um ator albino, mostra um ator, né? Que é isso que deve se ver, porque na realidade um ator com albinismo pode ser complexo como qualquer ator, porque esse filme ele vem mostrar, tem uma forte inclusão. É isso que eu vejo que o meu Semba traz também, em particularidade, né? essa, essa, essa singularidade no X. Muito bem. Eu sei que a pergunta foi dirigida aos atores, mas eu só queria rematar aqui, se puder. Eu, quando me propus a fazer este guião, o que eu queria fazer era contar a história do angolano hoje. O angolano médio. Nós, e fazendo uma análise sobre as megacidades africanas, portanto, Lagos, Nairobi, Luanda, Accra, nós temos muitas semelhanças. Somos um continente muito jovem, com muitos desafios, porque as nossas independências ou a nossa noção de país é relativamente nova. Estamos à procura de uma identidade e temos muitos desafios, entendendo que o africano médio, neste caso o angolano e o luandense médio, a idade está compreendendo entre os 18 e os 25 anos de idade. E se repararmos bem, quem figura nos telejornais, quem está em círculos de poder, quem define o que é a narrativa do caminho de Angola, nunca nunca é a maioria das pessoas. Os anseios dos jovens, as preocupações dos jovens, os desejos dos jovens angolanos e nós africanos não estão. Eu comecei a reparar que isso não figura no telejornal. Então nós nos preocupamos com essas questões no dia a dia. Então foi mesmo uma meditação profunda sobre o que os angolanos querem, qual é a nossa identidade, qual é o nosso rumo, quais são as nossas maiores frustrações e alegrias. E estes três jovens aqui resultam essas personagens que estão aqui resultam dessa meditação. O Semba é o resultado dessa reflexão e, ao mesmo tempo, tentamos, se puder tocar em alguns temas, né? Quais são os nossos valores espirituais, qual é a nossa fé. Será que os valores espirituais que nós recebemos dos nossos pais, consequentemente do colonialismo, é efetivamente o caminho certo para nós? Será que isso faz sentido em 2025? Será que a opressão ou a ausência de suporte de Estado, será que a ausência de suporte de linhas de apoio financeira permite que nós consigamos atingir os nossos sonhos? No final, ao verem um filme, espero que essas perguntas que são levantadas também consigam oferecer algumas respostas e eles crescem neste lar, nesse lar religioso, como já disse aqui, sobre os ensinamentos do Padre Jonas, e cada um depois, a partir desses ensinamentos, vive a sua vida a tentar solucionar as grandes questões do seu dia a dia, por assim dizer. Meu Semba já teve destaques internacionais. Se eu não estou enganada, foram 2. Mas 3. Quais foram? Portanto, mais uma vez a indústria do cinema, felizmente, é uma indústria global e, se permitirem aqui um chavão, quando nós pensamos em país, né? Quando nós pensamos em país, conhecer um país nos Estados Unidos ou em Portugal, ou seja o que for o Brasil, nós lembramos-nos essencialmente de 3 coisas. Qual é a música que esse país produziu, o cinema que esse país produziu, né? E depois a obra literária e as artes performativas. Essas 3 coisas definem o que é um país, no fundo, essa produção cultural. E apesar de Angola ainda estar na fase inicial, a indústria do cinema mundial é gigante e existem muitos festivais e muitos caminhos para financiamento e diálogo intercultural. Então, em 2023, o meu Semba esteve no Red Sea Film Festival, que é um festival na Arábia Saudita, que este ano vai ser a sua 5ª edição.
A Arábia Saudita, como sabem, é um país que esteve fechado durante muito tempo. Na realidade, é uma civilização. E com a ida do Cristiano Ronaldo para o futebol, etc., eles abriram-se para o mundo, investiram muito no futebol e no cinema. E neste momento, o Festival Red Sea, onde nós tivemos, é um dos maiores festivais de cinema do mundo e o maior festival de cinema do Médio Oriente. Nós estivemos lá no Work in Progress em 2023, que é uma categoria menor do festival, onde felizmente ganhamos honras máximas e trouxe outra energia financeira para continuarmos a produzir o filme. Depois, em 2025, já muito próximo da conclusão do filme, tivemos no Festival de Veneza, em Itália. O Festival de Veneza é top 5 de festivais de cinema da Europa e é o festival de cinema mais antigo do mundo. Nesse festival também, na nossa categoria de Final Cut, que é uma categoria de filmes que estão em conclusão, também correu muito bem, ganhamos honras máximas também, e isso também trouxe uma outra energia para finalizarmos o filme. Finalizamos o filme em 2025 com esses recursos, em dezembro, no dia 16 de dezembro. E depois disso, muito por causa da onda do Festival de Veneza, fomos convidados para ter a estreia mundial do filme, que todo o filme tem a sua estreia mundial, / internacional, e depois a sua estreia nacional. E estiramos o filme mundialmente agora na Tiger Competition do Festival de Roterdão, também um dos maiores festivais do mundo. Foi um lugar de muita honra, de muito privilégio, do qual eu estou a regressar agora. E foi lindo, foi muito bonito. Eu gostava de poder articular o quão bem recebido foi o filme, o quão bonito foi ouvirem Paulo Flores, Carlos Buriti, ver estes atores fantásticos e sentirem um som, um ritmo de Angola. As pessoas gostaram muito de Luanda. Tivemos mais de 200 pessoas em cada sala das 3 exibições. Foi uma coisa muito bonita. E pronto, estou de regresso e estamos aqui na promoção do filme para a sua estreia nacional. Ainda não temos uma estreia marcada, mas para concluir a sua pergunta, então tivemos nesses três festivais. Muito obrigado. De forma curta, não é? Os atores respondem de forma curta. O que sentiram ao viver estes personagens e de que forma essa experiência transformou a vossa maneira de olhar para o cotidiano em Luanda? Epá, a manifestação artística é sempre algo que toca muito no íntimo. E eu sou alguém que deixa-se levar muito pelo sentimento. E quando tive contacto, claro que houve a necessidade de redobrar o olhar, porque eu, para encarnar um personagem, gosto de ouvir o realizador, ter contacto com o roteiro, mas depois tem aquele trabalho de casa, de procurar ver como é que pessoas reais, próximas ao personagem criado, se comportam, agem. Então houve necessidade de prestar assim, muito mais atenção. E a sensação depois é de alegria. Claro, é algo desafiador, você tem que memorizar os textos, procurar se superar a cada take e no final das contas esperar que o resultado não é só esperado, ou não é só bom, pelo menos para mim, mas para as pessoas à volta, tá vendo? Então foi satisfatório. E hoje em dia, o pouco contacto que já tive com o filme, essa satisfação é de alegria, é de mais uma realização. Yeah. A meu ver, foi de muito aprendizado e de muita maturidade também artística. Na altura, foi a minha segunda longa-metragem e foi com a Maria Madalena que eu pude entender melhor o que é o cinema, na minha perspectiva, né, da atriz. Eu estava a vir de uns trabalhos bem diferentes. Ao mesmo tempo que gravava um filme, eu gravava outros projetos que requeriam um tipo de desempenho meu muito diferente. Então para mim, foi um aprendizado muito importante, porque eu acredito que pude beber muito para poder amadurecer a minha versatilidade como atriz, poder entender
e respeitar a contenção nas ações, nas falas, saber comunicar mais sem falar muito. Então, para mim, como atriz, foi uma experiência espetacular com um cinéfilo, né? Com um cinéfilo de raiz que é tão perfeccionista que dá um gosto que tu sentes, não, estás a ver? É muito fixe. Pelo menos para mim, como atriz, eu gosto muito de trabalhar com realizadores perfeccionistas, porque isso também nos ajuda a nós, atores, porque muitas das vezes nós não estamos assim tão contentes com um take que fizemos e às vezes não queremos chateá-lo e tudo mais, vamos só deixar. E ele está lá, não, vamos fazer. Tu estás, yes, vou dar o meu melhor. Então, aquela atenção que o Hugo teve em explicar, olha, aqui é menos, aqui é assim, e eu poder viver verdadeiramente o que é fazer cinema, o que é atuar para a lente de uma câmera para cinema, foi com o meu Semba. E foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa para mim, vou levar para a vida. Para mim foi um grande desafio, né? Porque é a minha primeira experiência como ator. Então, da vida ao X foi uma conquista, né? Porque o Hugo Salvaterra, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. De onde eu venho, é sério. Yeah. De onde eu venho, Como assim? é sério. De onde eu venho, Podem entender mal, como assim? não é fácil, porque de onde eu venho, mais importante é você falou e a pessoa entendeu. Independentemente de como você falou. Mas com X foi totalmente diferente. É cuidar de umas palavras, finalizar bem as palavras. Sabe? Então foi um desafio, mas também foi uma conquista, porque eu consegui dar o resultado, com a exigência do nosso diretor, né? Mas consegui dar o resultado. Tive que me dedicar, apreciar bem e me tornou, né, um compositor um pouco mais maduro, porque quando for para compor, não é só sobre rimar, mas é saber aquilo que vamos passar, meter a alma naquilo que nós queremos cantar. É mais ou menos isso que eu pude viver com a personagem X. X. Antes de nós fecharmos, realizador, que é a escolha do nome Meu Semba? Bem, como eu disse aqui, a minha atriz Eliane tem que ter cuidado para não revelar muito. Mas, ao fazer o guião e um filme que é sobre o Angola hoje, e entendendo que quando eu penso em Nova York eu penso em hip hop, quando eu penso na Jamaica eu penso em Bob Marley, reggae, quando penso em Brasil eu penso em samba. É uma palavra, eu estava a tentar fazer uma meditação sobre Angola hoje, o que é que define Angola, e cheguei à conclusão que o Semba podia ser essa cola, essa palavra musical sonante, Semba, tens que encher a boca para dizer Semba. E do ponto de vista musical, acho que é fixe, do ponto de vista de definir Angola, que é a tentativa do filme, uma tentativa de definir Angola hoje, e a soar bem, portanto, tematicamente, como metáfora para Angola hoje funcionava bem, e porque também queria chegar a uma definição do que significa ser angolano, sem ser muito pomposo e que todo mundo entendesse e que fosse transversal. E também pensar já também lá para fora. Quando viajamos, todo mundo sabe o que é samba lá fora, mas não sabe necessariamente o que é o semba. Então, essa tentativa de empurrar Angola para um sítio de maior definição, exterior e interior, por aí. Mais do que um filme, Meu Semba afirma-se como um manifesto cultural. É a prova de que o cinema angolano evolui, arrisca e conquista reconhecimentos além fronteiras. Muito obrigado. Muito obrigado. É nóis. Já sai. Já acabou. Sim, nós teremos 2 dias de sessão especial. Isto será no dia 6 e 7 de março, às 19 horas, nos App Cinemas, Shopping Avenida Morro Bento. Vai ser algo assim exclusivo, né? Porque são só esses 2 dias, então é interessante
é importante que as pessoas aproveitem para poderem conhecer então o nosso Semba. Porque agora é nosso, tá a ver? Um convite, então fica aqui o convite feito. Não se esqueça, a família, dos dias 6 e 7 de março, às 19 horas, no Shopping Avenida, as primeiras exibições públicas de Meu Semba. Let's go!